Olá pessoal do canal F. Carvalho Cristianismo e Política, e compartilhe este vídeo porque é muito importante. Eu vou falar sobre um militante LGBT que andou falando um montão de coisas sobre Jesus, um montão de asneira contra Jesus Cristo, nosso Senhor. Alguns pastores já se pronunciaram, já falaram a respeito, e eu vou colocar aqui o áudio. É o momento nerd LGBT sobre o porquê Jesus Cristo é trans. Fundamentalistas religiosos usar a biologia para argumentar sobre gênero não faz muito sentido, mas eles têm feito isso para mentir. Eles adoram falar, por exemplo, que só existe XX e XY. Pois bem, Jesus nasceu de uma virgem. Logo, ele não tem o cromossomo Y, que é herdado do pai. E isso, ter o cromossomo Y, que tornaria ele um macho da espécie. Jesus, no mínimo, teria monossomia do cromossomo X, o que provoca síndrome de Turner. E o fenótipo dele seria uma lógica binarista de fêmea. Outra possibilidade é que Jesus foi gerado de partenogênese. Ele seria um clone de Maria, pois não teve espermatozoide para fecundar o óvulo dela. Portanto, todo o material genético é idêntico ao da mãe. Eu fiz esse vídeo para mostrar que fundamentalistas religiosos não podem usar a biologia de maneira seletiva. Pessoas LGBTs existem. O que não tem fundamentação científica é virgem que engravida, cobra falante, mulher feita de costela, homem feito do barro, arca com pares de todos os animais. Primeiro, ele chama de fundamentalistas religiosos aqueles que acreditam na palavra de Deus como ela é, literal, a palavra de Deus absoluta, regra de fé e prática para os cristãos, e ele acha que está ofendendo, na verdade ele quer ofender os cristãos, chamando de fundamentalistas religiosos. Alguns pastores progressistas que não acreditam na Bíblia, na literalidade das Escrituras Sagradas e na atualidade da Bíblia Sagrada, também usam essa expressão, fundamentalistas religiosos, para dizer que eles são equilibrados, moderados, e assim eles acham que estão ofendendo os crentes que acreditam na palavra de Deus, literal, completa, de Gênesis a Apocalipse. Importante esse militante LGBT entender que nós cristãos, que cremos na palavra de Deus, não nos ofendemos em ser rotulados de fundamentalistas religiosos, ou seja o que for. Nós, de fato, somos injuriados, os cristãos são injuriados por causa da sua fé. Nós cremos na palavra de Deus como ela é de fato. E depois ele diz, não podem usar a biologia de maneira seletiva. Olha, a Bíblia diz que Deus fez homem e mulher, ponto. Homem e mulher, macho e fêmea. Foi isso que Deus fez. Veio a biologia, os estudos, e disseram que o homem é XX e a mulher XY. Agora, o que a Bíblia diz é que Deus fez macho e fêmea, homem e mulher. É isso que a Bíblia diz e nós cremos nisso. Aí depois ele diz, pessoas LGBTs existem, isso nós não negamos, existem sim, pessoas LGBTs existem. Pessoas que querem um terceiro sexo, um quarto sexo, pessoas que querem mudar de sexo, pessoas que querem ser qualquer coisa. Ser qualquer coisa. Isso. Agora, o que Deus fez foi macho e fêmea. O que Deus fez foi homem e mulher. É isso que a Bíblia diz. E ele continua. O que não tem fundamentação científica é virgem que engravida, cobra falante, mulher feita de costela, homem feito de barro e arca com pares de todos os animais. Nós, cristãos, nunca dissemos que a ciência tem que comprovar a Bíblia. E a ciência jamais vai comprovar a Bíblia, porque a Bíblia é matéria de fé. A Bíblia é matéria de fé. E só crê na Bíblia quem tem coração para crer, quem tem mente para entender, quem tem ouvido para ouvir, quem tem olhos para ver. A fé não é para todos, crer na Bíblia não é para todos. Nós nunca defendemos que a Bíblia é para ser comprovada cientificamente. E nem pode. A ciência, a verdadeira ciência, ela aponta para Deus. A verdadeira ciência deve levar os homens a glorificar a Deus. A verdadeira ciência é uma seta apontando para Deus. Agora, a verdadeira ciência não pode ser usada para querer comparar, comprovar se a Bíblia está certa ou errada. A verdadeira ciência ela não
vai se preocupar com esse tipo de coisa. E nós nunca defendemos isso. Quem está querendo, ou pelo menos tentando usar a ciência para dizer que existe outro sexo além do macho e da fêmea, são aqueles que patrocinam falsas pesquisas mentirosas, para dizer que terceiro sexo existe. Agora, os cristãos não. Os cristãos não. Por trás do movimento LGBT, tem pessoas muito poderosas mesmo, pagando para produzirem falsa ciência, para dizer que existe outro sexo além do macho e além da fêmea. Agora, a Bíblia não diz que existe terceiro sexo, só existe o macho e a fêmea. Nós cremos na palavra de Deus, e fé não pode ser comprovada cientificamente, de modo que a palavra de Deus jamais vai ser comprovada cientificamente. E ele parte para a agressão a Jesus Cristo ao dizer que Jesus Cristo é trans. Pessoal, que coisa terrível. Quando Jesus estava aqui neste mundo, ele era acusado, ele era ofendido com todo tipo de ofensa. Os hipócritas diziam que Jesus expulsava os demônios pelo espírito de Belzebu, e Jesus não ficava calado. Ele confrontava, ele falava, ele respondia à altura, ou melhor, Jesus Cristo dava resposta que calava a boca dos hipócritas que ofendiam Jesus. Quando disseram que ele expulsava os demônios pelo espírito de Belzebu, ele disse: se eu expulso os demônios pelo espírito de Belzebu, por quem ou através de quem os filhos de vocês expulsam os demônios? Olha só, e Jesus não deixava barato de jeito nenhum. Diziam que Jesus Cristo era endemoniado. Muitas coisas falavam contra o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nunca foi para casa ou nunca foi repousar sem dar a resposta devida aos hipócritas. Jesus não está aqui para dizer publicamente a este militante LGBT o que ele precisa ouvir. Com certeza, a resposta de Jesus a este militante seria uma resposta que poderia calar a boca dele. A resposta eficaz como a de Jesus nós não temos. Mas nós estamos aqui para defender. Defender Jesus Cristo é defender a nossa fé. Defender Jesus Cristo é defender o que cremos. Jesus Cristo é homem. A palavra de Deus diz: Jesus Cristo é homem. Jesus Cristo é 100% homem. Jesus Cristo é completamente homem. O fato de Jesus Cristo ter sido gerado pelo Espírito Santo não significa dizer que ele não seja homem do sexo masculino. Ele é homem do sexo masculino. E a palavra de Deus diz isto. Deus é poderoso para fazer o que ele quer. Certa vez, Jesus Cristo disse: se Deus quiser transformar estas pedras em descendentes de Abraão, ele faz. Se Deus quiser fazer da pedra um ser humano, ele faz. Quem falou foi o próprio Jesus Cristo. Deus é poderoso para fazer o que ele quer, o que está na agenda dele. Não há dificuldade nenhuma em afirmar que Jesus Cristo é homem do sexo masculino, pelo fato dele não ter sido gerado a partir do espermatozoide. Não há dificuldade nenhuma, porque Deus é poderoso e nós cremos no poder de Deus, nós cremos que Deus pode fazer o ser humano do barro, e Deus fez o homem do barro, e Jesus Cristo diz: se Deus quiser, ele pode fazer descendentes de Abraão de pedras. Nós cremos que Deus é poderoso para fazer uma virgem engravidar, sim. Nós cremos, é pela fé. Não crê aqueles que não têm coração para isto. Quem não tem o coração para crer, não vai crer. Agora, se você não tem coração e mente para crer
que Deus é poderoso para fazer uma virgem engravidar, se você não crê nisso, por que você está ofendendo aqueles que acreditam? Qual é o seu problema? Cremos que Deus pode fazer uma virgem engravidar, cremos que Deus pode trazer à existência uma pessoa sem precisar do espermatozoide, cremos que uma cobra fala. Por que uma cobra não pode falar? Deus fez uma mula falar. A mula do feiticeiro Balaão falou. Deus fez ela falar. Por que Deus não pode fazer uma cobra falar? Nós cremos que Deus pode fazer uma cobra falar, uma mula falar, um sapo falar. Nós cremos que Deus pode fazer qualquer animal falar, se for a vontade dele. Nós cremos sim que Noé fez uma grande arca e Deus mandou ele colocar o casal, o macho e a fêmea de cada espécie lá dentro, para que pudesse não se perder a espécie. É pela fé, nós cremos sim. E nós não temos vergonha da nossa fé. E aí, pessoal, qual é a sua opinião? Comenta aí que eu quero saber. Compartilhe o vídeo e deixe o seu like para o engajamento aqui do vídeo. Valeu!